cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e ciência, peguei, filosofei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Ouvi de vez como homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele erguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele erguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele a casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Quanta luz. A graça do amor. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Este ambiente
o Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Meu nome é Rivonete. Que a paz de Jesus esteja conosco, principalmente nos ajudando a compreender os seus ensinamentos tão profundos. Então nós vamos começar nos interiorizando, fechando os nossos olhos, porque é aquele momento de sintonia espiritual, em que procuramos perceber a presença carinhosa do nosso mentor espiritual, que nos envolve com muito amor, e o nosso coração se enche de gratidão para agradecer a esses irmãos queridos pela dedicação, pelo amparo, pela inspiração. E abraçados a estes irmãos maiores, nós agradecemos a toda a espiritualidade desta casa, também incansável na sustentação dos trabalhos. Cumprimentamos, agradecemos de coração ao anjo Ismael, anjo preposto de Jesus, pedindo a ele que abençoe esta pátria e o ideal de evangelização. Buscamos a companhia luminosa de Maria de Nazaré, e com a certeza da sua presença aqui, nos envolvendo no seu manto de luz e de amor, rogamos a ti, Mãe querida, que nos ensine a amar, que nos ensine a ter misericórdia. E assim, mergulhados no teu amor, nos sentimos estimulados a estar diante de Jesus. Amado Jesus, sabemos da tua presença aqui e da tua presença em nossas vidas. Agradecemos a tua misericórdia conosco, o teu amparo, o teu evangelho de luz. Pedindo a ti que nos encoraje cada vez mais, para que sejamos instrumentos de luz, de paz e de amor. Instrumentos afinados contigo, onde quer que estejamos. Obrigada, Jesus. Eterno obrigada a ti. E ao nosso Criador, Senhor da vida, de todas as coisas, nós dizemos a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.
Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui e os que estão também assistindo. E nós temos o versículo de hoje. Hoje é o capítulo 17 do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E começa com o versículo dos Atos dos Apóstolos, que é o versículo 9 do capítulo... é o capítulo 9 do versículo... versículo 9 do capítulo 10. E diz: E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, os Atos dos Apóstolos formam o 5º livro do Novo Testamento. E ele descreve a história da era apostólica. Parece que quem escreveu foi Lucas, o evangelista. Então, contextualizando um pouco esse versículo, antes de entrarmos na mensagem do nosso querido Emmanuel, contextualizando, nós temos a referência bíblica no Ato dos Apóstolos e temos uma referência, informações mais detalhadas e mais aprofundadas no livro Paulo e Estevão. Um romance ditado por Emmanuel, escrito pelo Chico Xavier, um dos mais belos romances do Emmanuel, talvez o melhor dele, em que quando nós lemos nos sentimos muito elevados. E um pouco dessa história está lá. Nós devemos pensar na conversão de Paulo sempre como uma simbologia do nosso próprio despertar. E aí a curiosidade vai nos levando a conhecer melhor a história de Paulo, porque é uma simbologia muito forte da história de todo ser humano, do momento em que se vê diante de Jesus e que precisa esquecer o passado, seguir em frente, num despertar, numa nova vida, numa nova versão, como se fala modernamente. Então, muitos já conhecem a história, vamos só relembrar resumidamente. Paulo era doutor da lei, extremamente culto, inteligente, rico e fiel a Deus. Então, ele era muito fiel a Deus. E ele achava que era tão fiel a Deus, e como fariseu, dentro daqueles conhecimentos, que os cristãos eram perturbadores da ordem. Então, acho que todo mundo já sabe o quanto ele perseguiu os cristãos, mandando assassinar e tudo mais. Mas teve o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. E Estevão mexeu muito com a cabeça de Paulo, porque Estevão manteve a serenidade, manteve a calma, a generosidade e perdoou os algozes naquele momento. Aquilo mexeu muito com Paulo. Ele ficou com aquela cena constantemente dentro dele. Mas, mesmo assim, diante de todos os seus encargos, em Jerusalém as coisas já estavam mais calmas, já tinham perseguido bastante os cristãos, mas havia uma preocupação com as cidades vizinhas e eles consideravam que havia muitos cristãos perturbando a ordem. E Paulo foi para Damasco com a intenção de prender Ananias e todos os cristãos que eles achavam que perturbavam a ordem. E nesta estrada de Damasco, ele não tinha paz interior. Aquela cena de Estevão, também da sua noiva Abigail, de toda a dedicação dos cristãos, de toda aquela fé que eles tinham, aquela alegria na hora de morrer, aquilo estava incomodando demais, ele não tinha paz. E ele vinha remoendo aquela história. Até que ele sentiu uma vertigem.
Eu gostaria de narrar aqui na mesma maravilha e beleza que está no livro, mas vocês devem ler o livro, que é melhor, está muito mais bonito. Então, Emmanuel lindamente descreveu. E ele sentiu uma vertigem. E essa vertigem fez com que ele tombasse do cavalo. Era uma luz imensa, intensa. E de repente ele se viu de joelhos, envolvido por uma luz intensa que até o cegava. E ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitos já conhecem. E perguntou: quem sois vós, Senhor? E eu sou Jesus. Diante daquela luz toda, ele começou a perceber que o iludido, na verdade, era ele, não eram os cristãos. É aquele momento em que cai a ficha. Então ele conseguiu, em poucos instantes, ampliar o seu nível de consciência de tal maneira que ele teve a certeza naquele momento de quem era realmente iludido, os que não eram os cristãos. E mais do que isso, ele se rendeu ao Cristo. E ele não tinha outra coisa a dizer, a perguntar para Jesus, senão ele disse: Senhor, que quereis que eu faça? E é uma pergunta que nós também devemos fazer em algumas situações da nossa vida. Para Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? Foi o momento da rendição, que ali ele se rendeu e resolveu servir a Jesus. E trazemos também essa reflexão para nós. E a nossa estrada de Damasco? E o nosso despertar espiritual? E a nossa parceria com Cristo? Como anda tudo isso? Então vamos levar essa reflexão hoje, para que nós possamos, assim como Paulo, nos desprender das nossas culpas e exercer uma fé bastante atuante, uma fé com obras, uma fé verdadeira. E aí Paulo, ficou cego, foi levado para Damasco, mas antes disso Jesus se apresentou diante de Ananias, que é o motivo do nosso versículo de hoje. Se apresentou diante de Ananias, numa visão que Ananias teve, e pediu para ele que fosse até um determinado local para curar Ananias. Foi? Curar Paulo. Perdão, gente. Curar Paulo. Que Ananias fosse até Paulo para curá-lo. E Ananias ficou assim: mas como assim? Ele é um algoz, está perseguindo os cristãos. Por mais que ele tivesse esse momento, mas como o bom parceiro de Cristo e confiando no Mestre, ele foi e curou o Paulo da sua cegueira. Então nós temos que pensar a respeito da tarefa de Ananias. Gente, é tudo muito simbólico para o nosso dia a dia, para nós trazermos essas experiências, esses exemplos. A tarefa de Ananias nos mostra o que é fazer parceria com Cristo. Muitas vezes, no caso, ele teve que passar por cima de todo aquele sentimento de animosidade, daquele medo, aquela perseguição de Paulo, e tem que passar por cima disso e curar o seu próprio algoz. Ser cristão é isso. É essa parceria com Cristo. É um trabalho com os nossos sentimentos intenso para passar por cima de muitas coisas para fazer a vontade dele. E fica esse exemplo de Ananias. O que Emmanuel disse a respeito no capítulo 17 do Fonte Viva? Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima
sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade. Desde os primeiros dias até hoje, repetindo, convida, insiste e apela, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que estão na colheita, cortando, né? Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Uma das muitas ilusões que nós temos aqui no plano terreno é achar que nós estamos sozinhos. Não há solidão de fato na Terra. Nós todos estamos monitorados por uma esfera superior, gerenciada, dirigida pelo Cristo. Agora vamos pensar o seguinte: se aqui na Terra, que nós somos meio atrapalhadinhos, nós temos uma escola. Na escola, as crianças não ficam sozinhas, tem os inspetores, professores, coordenadores, diretores, não é? Nós aqui tomamos conta das crianças, então por que os espíritos, nós encarnados em processo de crescimento na escola terrena, ficaríamos abandonados? Então é algo para nós pensarmos. Principalmente se o diretor dessa escola é o Cristo. Agora, ele atua de maneira invisível, ele e toda a espiritualidade superior. Mas, no visível, no plano material, ele precisa de colaboradores.
Por isso que ele valorizou tanto, ele viu potencial no Paulo, né? Ele precisa de colaboradores. E foi assim que o Evangelho se espalhou. Por isso que hoje nós estamos aqui falando dos ensinamentos do Evangelho. Porque esses colaboradores foram espalhando. E por mais que se tenha uma visão, às vezes, pessimista do momento atual, nós temos que observar que há muito mais colaboradores do Cristo agora do que naquela época. Então houve uma multiplicação. E nós temos também, gente, que ter fé, porque esse Evangelho, ele vai se espalhar cada vez mais. Não sei se é no nosso século ou nos séculos que vêm, mas tenhamos a certeza de que o código de ética do Cristo vai ultrapassar o âmbito religioso. Então, quem sabe, em próximas encarnações, nós já teremos na educação, na saúde, nas ciências, nas leis, a base de todas as instituições, a ética do Evangelho do Cristo. Porque nós já temos cientistas que estão reforçando em suas pesquisas e livros a presença de um plano maior. Nós já temos na psicologia, a positiva, a busca da felicidade, a comprovação de muitas coisas que o Cristo já disse e que ele ensinou. Então, a neurociência está tudo muito próximo. Até o momento que se derrubar o preconceito e o código, a ética ensinada pelo Cristo, ultrapasse os âmbitos da religião. E as escolas ensinem a mente e o coração. A saúde, aquele que está lá. E nós, vamos pensar em nós. Como é que nós podemos ser esses parceiros do Cristo? Aquele que trabalha na saúde, que ajuda na humanização. Aquele que trabalha na educação e que vai iluminar a mente e também o coração. Aquele que vive, às vezes, está em ambientes insalubres, de muita fofoca, de muita maldade, mas ele tem uma postura pacífica, uma postura ética. Aquele que está ou que estará na política com uma postura ética. Então todos nós podemos ser parceiros do Cristo com uma postura mais ética em todos os ambientes, em todas as situações. Nós temos que saber que esse é o nosso propósito de vida. Aí alguém pode falar assim, não, mas isso não é para mim não, isso aí é para vocês. Mas os apóstolos também tinham as suas fragilidades e mesmo assim espalharam o Evangelho. Então, seja em qualquer lugar, a colaboração do cristão é fundamental. Seja com a sua presença pacífica, com a sua palavra positiva, com uma postura mais empática, mais humanizada, seja ajudando pessoas em dificuldade, seja tendo um trabalho voluntário, aceitando um trabalho voluntário de boa vontade. Então, o Cristo espera por nós, porque é através de nós como instrumentos dessa causa de amor, que nós vamos pouco a pouco modificar essa energia do planeta, é onde o Evangelho se estabelece. E nós estamos na pátria do Evangelho. Alguém pode falar, nossa, mas aqui não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito se todos nós, individualmente ou coletivamente, estivermos sempre com uma postura ética, positiva, de amor, de paz e pensando, Jesus, o que queres que eu faça aqui nessa situação? E tenhamos a certeza de que Ele estará conosco. Ele sempre está conosco. Ele não desistiu de nós desde o começo, quando Ele começou a espalhar a boa nova.
Então, diante de qualquer situação, a parceria com o Cristo deve ser o propósito principal de todo cristão. E lembrando que Emmanuel disse, onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela parte que diz, põe a mão, não olha para trás, põe a mão na charrua e segue em frente, sem focar nas dificuldades, mas principalmente felizes com o brilho da tarefa de fazer parceria com o Cristo. É preciso coragem, atitude, iniciativa e a certeza de que Ele estará sempre conosco. Cristo nos aguarda. Que a nossa fala seja a mesma de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. E aí nós vamos finalizar só com aquela parte para pensar do Evangelho de João. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João, capítulo 15, versículo 15. Que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos todos nos sentirmos em parceria com o Cristo e que Ele possa contar conosco. Muito obrigada. E fortalecendo essa parceria, nós vamos nesse instante preencher o nosso coração de um sentimento de amor intenso, de alegria, por termos um amigo maior que olha por nós, que vai monitorando a nossa evolução, o nosso despertar. E que o nosso amor possa se expandir em vibrações. E mentalizamos o planeta Terra iluminado, abraçado por Jesus. Envolvemos também a humanidade, porque todos são nossos irmãos e precisam de amor. E o nosso amor se expande mais ainda quando lembramos de todos aqueles em situação de sofrimento, aqueles que sofrem a dor do corpo, a dor da alma, irmãos em situação de rua, doentes nos hospitais, doentes em todos os cantos, aqueles também que estão desorientados, que ainda não tiveram o seu despertar para a fé. Vibramos pelo Brasil, contribuindo para que seja assim a pátria do Evangelho. Por todo o povo, vibrando pela cidade de Santos, por este período de carnaval, para que seja muito pacífico, vibrando por esta casa que nos acolhe, por todos os que aqui são voluntários, no plano físico, no plano espiritual. Vibrando por todos os nomes que estão na cestinha de vibração e por todos os que nos assistem. Nós vibramos também por nós, para que cada vez mais a nossa parceria fique fortalecida e Jesus possa contar conosco.
Que assim seja. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz e age-se desse calor. A oração renovará o seu viver. Que estejamos todos de coração aberto, com o pensamento em Jesus e com a certeza de que a sua luz se derrama sobre todos. Que possamos sentir esta chuva de amor derramando sobre todos nós, para sairmos daqui muito fortalecidos na fé, fé em Deus, fé em Cristo, fé em nós mesmos. Sentimos o amor do Cristo em nosso coração e a alegria de toda a espiritualidade superior por estarmos nesta busca espiritual. E de coração muito gratificado, nós damos graças a Deus, graças a Jesus. 63, terceira palavra. Estão refugiados contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas, amigos, elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem-nos enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já depois a sua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Boa noite a todos. E a nossa vitamina está aí, ó, na tela. Já foi dita antes, né? Sejamos bênção. Até lá, meus amigos.